Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Em prosseguimento aos trabalhos do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, passamos à terceira Conferência Magna com o tema A Democracia Possível e a Relação entre os Poderes. Como presidente desta mesa, convidamos Dr. Cássio Lisandro Teles, presidente da seccional da OAB do Paraná, graduado também em Economia pela Universidade Federal do Paraná, foi vice-presidente da seccional do Paraná no período de 2013 a 2015 e conselheiro federal no período de 2016 a 2019. Como palestrante, convidamos o presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia da OAB Nacional, Dr. Nabor Bulhões. Advogado, foi presidente da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa do Conselho Federal da OAB durante o período de 2013 a 2016, foi presidente do Conselho Seccional da OAB de Alagoas no período de 1987 a 91, detentor da comenda Ordem do Mérito da Advocacia Brasileira, deste Conselho Federal da OAB, professor emérito da Escola Superior da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conselheiro federal por quase 15 anos, presidente da Comissão de Acesso à Justiça e membro da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB por vários anos. Membro da Comissão Mista de Reforma do Poder Judiciário da OAB e da Associação dos Magistrados Brasileiros. Advogado com atuação nos tribunais regionais federais, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e tribunais internacionais. Passamos a palavra ao presidente desta mesa, Dr. Cássio Lisandro Teles. Obrigado, Francisca. Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham em mais esta Conferência Magna. Muito bom dia, doutor Nabor Bulhões, também uma alegria enorme estar compartilhando com o senhor nesta Conferência Magna da manhã, a terceira que fazemos, nesse congresso que é o maior congresso já realizado mundialmente, com mais de 100 mil inscritos participando de todos os nossos eventos. Nós teremos uma temática nesta conferência que se identifica muito com a história da nossa instituição. Exatamente o debate em torno da democracia, que é um valor tão caro para todos nós, advogados e advogadas brasileiros, e que faz parte da nossa história como profissionais do direito desde o nosso juramento. Está lá no nosso juramento o compromisso que todos nós temos com a defesa do ordenamento democrático, a ordem democrática nacional. E, evidentemente, que a figura do professor Nabor, como o nosso palestrante nessa Conferência Magna, não poderia ser mais apropriada, pelo seu histórico como profissional, advogado, que reúne exatamente todas aquelas qualidades que se espera de um excelente advogado. Combativo e reconhecido como defensor nas causas que patrocinou e patrocina, reconhecido como um advogado também notável pela representação que fez
e que faz no âmbito da nossa instituição, da OAB, onde já exerceu várias funções, e também reconhecido como um jurista perfeitamente identificado com esta causa, que é a defesa da democracia. Estamos num ano eleitoral em que vamos exercer, mais uma vez, o direito de escolha dos nossos governantes por meio do voto direto. Este que é, sem dúvida alguma, o mais importante instrumento que todos nós temos de exercício da democracia e de exercício do direito de escolha dos nossos destinos. A democracia possível e a relação entre os poderes é o tema da conferência do doutor professor Nabor Bulhões, presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia da OAB Nacional. É com enorme satisfação, professor Nabor, que lhe passo a palavra e passamos agora a escutar os seus ensinamentos. Eminente presidente Cássio Telles, a quem agradeço as palavras, nossa apresentadora Francisca, que nos tem dado uma enorme colaboração neste evento. Gostaria de fazer uma saudação especial ao eminentíssimo presidente do Conselho Federal da OAB, essa figura paradigmática que é Felipe Santa Cruz. Gostaria de fazer uma saudação especial também aos eminentes integrantes da comissão organizadora do evento, nas pessoas do diretor da ESA, Rony Preus Duarte, do coordenador científico do evento, o eminente advogado e membro honorário vitalício Marcos Vinícius Furtado Coelho, ao coordenador executivo, eminente advogado Alberto Simonetti, e à coordenadora de comunicação, que é a querida amiga Fernanda Marinella. Senhores advogados e advogadas brasileiras, senhores e senhoras que nos acompanham e participam deste notável evento. A Ordem dos Advogados do Brasil realiza esse evento com uma dimensão bem referida pelo eminente presidente Cássio Telles, em um momento particularmente difícil da vida nacional e do mundo inteiro, por que não dizer. Nós estamos a experimentar uma crise humanitária sem precedentes. E, em meio a isso, também enfrentamos crises de natureza social, política e institucional. A Ordem comemora este ano 90 anos de existência. E a sua existência, como disse bem o presidente Telles, está indissociavelmente ligada à democracia, às instituições democráticas brasileiras. Não se pode falar em democracia no Brasil dissociando-a da luta que a Ordem sempre travou pelas liberdades públicas e contra todas as formas de discriminação, intolerância e opressão. Então, as nossas homenagens à Ordem. Nós que integramos a Ordem temos um enorme orgulho de dela participar e contribuir para esse projeto que é permanente, o de consolidar as instituições democráticas. A ideia de falar, eminente presidente Cássio, sobre esse tema veio de uma brevíssima conversa e debate com o nosso eminentíssimo Marcos Vinícius Furtado Coelho. Conversávamos sobre a democracia e a crise institucional, a crise política que nós enfrentamos em meio à pandemia. E eu relatava naquela oportunidade a experiência de ter lido uma obra magnífica de um grande filósofo americano, que foi Ronald Dworkin. Dworkin, por volta de 2005, proferiu uma série de conferências em Princeton sobre a democracia americana. E essas conferências foram transformadas num livro notável. Aliás, o último livro que ele escreveu, antes de morrer, por volta de 2012 e 2013. O livro tem o título Is Democracy Possible Here? É a democracia possível aqui? Ele, o grande filósofo, falando da maior autoproclamada democracia do mundo, que é a democracia americana. Mas o que disse nesse livro e nas suas conferências o grande Ronald Dworkin? Ele disse que estava
absolutamente desencantado com os rumos da democracia americana. Disse ele que o quadro lá reinante, como de resto em várias outras partes do mundo, era verdadeiramente preocupante, porque o que se tinha era um quadro de politização, um quadro de polarização ideológica, de conflitos políticos e institucionais sem precedentes. Então, ele terminava por indagar se, com essa conformação, é possível se manter a rigidez de uma democracia. Ronald Dworkin, na sua obra, ele não diz que a democracia americana estaria em risco, mas afirma e reafirma que, a prosperar o quadro de polarização, seria difícil se manter os níveis de democracia ideais para que não houvesse o comprometimento das instituições americanas, republicanas americanas. O quadro que ele descreveu, o eminente presidente, se reproduz em várias partes do mundo. Há uma crescente onda de movimentos autoritários e até extremistas, colocando em xeque, em risco, os valores democráticos e republicanos que nós defendemos, que estão muito bem consubstanciados na Constituição de 1988. Então, a indagação que nós nos fazemos aqui no Brasil, reproduzindo a perplexidade de Ronald Dworkin, é a democracia também possível aqui? Daí o título A Democracia Possível e a Relação entre os Poderes. A democracia possível no Brasil está na Constituição de 88. Quem conhece a história constitucional brasileira sabe que nós sempre tivemos uma tradição de ineficácia. Basta verificar o que ocorreu com as 6 ou 7 constituições que tivemos até agora. 7 fora da Constituição de 88, se considerarmos que a emenda constitucional número 1 de 69 foi uma Constituição. A marca das constituições brasileiras, inclusive das melhores constituições que nós tivemos, foi a da ineficácia normativa. Um exemplo bem rápido disso está na Constituição de 1946, uma Constituição progressista e liberal, mas muito pouco eficaz, porque não cuidou dos direitos culturais, dos direitos sociais, dos direitos econômicos devidamente. Essa Constituição terminou perdendo a vigência em razão do golpe militar, sem que tenha passado as suas normas programáticas, muitas delas altissonantes, para a realidade, para a experiência do povo brasileiro. Então, a Constituição de 46 foi um exemplo notável e é apontada hoje ao lado da Constituição de 34 como uma das melhores constituições do Brasil, mas tão altissonante quanto ineficaz. E isso ocorreu com várias outras constituições brasileiras. O grande desafio que se tinha quando se cuidou de consolidar a redemocratização no Brasil, quando saímos da ditadura, 21 anos de ditadura militar, 21 anos de opressão, quando nós cuidamos de dotar o país de uma nova ordem social, jurídica e política, o grande desafio estava exatamente em estabelecer um regime constitucional eficaz, que rompesse com a tradição de ineficácia que sempre dominou a nossa experiência constitucional. E foi com esse espírito que nós, da Ordem, participamos do processo constituinte, tentando viabilizar um pacto que produzisse efeitos efetivos sobre a realidade e sobre a experiência do povo brasileiro. Foi com esse espírito que a Constituinte, convocada, embora não tenha sido uma Constituinte exclusiva, teve grande participação popular, grande participação de entidades expressivas da sociedade civil brasileira, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil. E se produziu verdadeiramente uma Constituição notável. Essa percepção não é apenas nossa, da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma percepção, inclusive, de grandes observadores externos.
A Constituição de 88 ela foi elaborada num contexto em que já vigia no mundo a ideia de que não bastava enunciar direitos. Seria fundamental que esses direitos fossem implementados de forma concreta na realidade de seus destinatários. O maior responsável por essa mudança de pensamento e de ação foi o grande professor italiano Mauro Capelletti, que sai de Florença e se estabelece em Stanford, nos Estados Unidos, onde escreve um notável relatório mundial sobre acesso à justiça e efetividade dos direitos. Isso no final dos anos 70, início dos anos 80. O professor Mauro Capelletti desenvolveu, com o professor Bryant Garth, da Universidade de Stanford, a maior obra que se produziu sobre o tema. E a Constituição brasileira foi produzida exatamente sob o influxo do pensamento e de ideias como as veiculadas na obra de Mauro Capelletti e de Bryant Garth. A obra de Capelletti e Garth, chamado General Report, quer dizer, um relatório mundial, geral, sobre access to justice, acesso à justiça, and the worldwide movement to make rights effective, e um movimento mundial para fazer os direitos efetivos. Esse movimento influenciou muito a ideia de eficacização do novo texto constitucional. Primeiro, porque representava uma nova onda de pensamento inovador e relevante, que nos deslocava do plano dos direitos meramente formais para a realização e prestação dos direitos substanciais. Passávamos da justiça formal para a justiça material. E a obra de Capelletti era o grande referencial e foi para o mundo inteiro. Uma obra verdadeiramente notável. Pois bem, a Constituição foi elaborada com esse objetivo, com esse sentimento de que nós temos o desafio de superar as dificuldades do passado no processo de transição de uma ditadura para uma democracia, mas de dotar o nosso sistema de meios e modos capazes de eficacizar os direitos e as garantias que viessem a ser estabelecidos no nosso texto constitucional. Desculpem. Pois bem, assim ocorreu. A Constituição de 1988 é, segundo observadores externos, grandes juristas e os melhores observadores brasileiros da realidade brasileira, mediante o teste de vigência e de aplicação da Constituição ao longo das 3 décadas de existência, é no sentido de que ela é verdadeiramente uma das melhores constituições do mundo. Prova disso é que a Constituição se vincula a uma plataforma de direitos e garantias absolutamente compatível com os melhores diplomas do constitucionalismo mundial, que vem desde a Carta Magna de 1215, com o Due Process of Law, passando pelo Bill of Rights, em inglês, de 1689, passando pela Declaração de Direitos, pela Declaração de Independência dos Estados Unidos, tida como um dos documentos fundamentais do constitucionalismo moderno, que influenciou o constitucionalismo moderno, passando pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a francesa, em 1789, e chegando à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. A plataforma de direitos da Constituição de 88 é absolutamente compatível com os melhores diplomas dos direitos humanos no mundo. Está entre as melhores constituições do mundo. O grande desafio, mais uma vez, estava em saber de que forma nós teríamos e poderíamos implementar todo esse contexto de direitos e garantias formais e materiais. Esse era o grande desafio. E a Constituição, o que fez? O que é que está contido na Constituição? Nós temos uma adesão, quer dizer, a absorção como forma de governo da República, do sistema republicano federativo e presidencial dos Estados Unidos, sob a influência de John Adams, que, embora não tenha participado da Convenção, produziu os escritos mais influentes
no que diz respeito à definição de república, no que diz respeito à implementação de um sistema de separação de poderes, estabelecimento de uma sistemática de checks and balances, de pesos e contrapesos. Pois bem, a Constituição brasileira se filia a esse sistema, se define como Estado democrático de direito, apresenta-se comprometida como no plano estruturante, desde logo com a cidadania e com as garantias fundamentais do cidadão e da sociedade, apresenta-se comprometida com a dignidade da pessoa humana e, ao definir direitos e garantias individuais e coletivos, a Constituição o faz num plano que antecede e que se projeta como uma supremacia sobre o próprio Estado, sobre a própria organização do Estado. Estabelece, no âmbito dessas garantias, uma garantia magna que opera em todos os sistemas democráticos do mundo como a garantia formal e material, que é o due process of law. Mas, além disso, a Constituição ainda implementou, ainda estabeleceu garantias que superam em muito as constituições meramente liberais. As constituições liberais se voltam muito para os direitos civis e políticos que são de mais fácil implementação. Já as constituições de índole social, elas definem direitos culturais, direitos sociais e direitos econômicos. A Constituição brasileira foi além disso. Não só os definiu, como também estabeleceu outras ordens de proteção, proteção das minorias, absolutamente oponível às maiorias, proteção ao meio ambiente, proteção dos direitos difusos, como, por exemplo, dos direitos do consumidor. Então, a Constituição brasileira, além de ter cuidado de definir direitos desta ordem, qualificando-se no plano internacional como uma Constituição de segunda geração, quer dizer, uma Constituição que superava em muito a noção de Constituição progressista e liberal, a Constituição brasileira veio estabelecer uma sistemática notável de construção e de eficacização da própria Constituição. Um sistema que jamais foi pensado e composto com essa magnitude, com essa amplitude em qualquer outro sistema jurídico do mundo. Para implementar a Constituição, além de ter estabelecido o princípio da separação de poderes com as sistemáticas do checks and balances, a Constituição também estabeleceu um sistema notável de garantias e de aplicação da Constituição, como, por exemplo, fez ao estabelecer a sistemática de controle da constitucionalidade, que significa, em última análise, a sistemática de garantia do cumprimento da Constituição. Nesse sentido, nós temos o sistema mais completo do mundo. Nós temos o sistema americano, que é o difuso, oriundo de Marbury versus Madison, o sistema da Judicial Review. Nós temos o sistema europeu, que é o sistema de origem keuseriana, de controle abstrato das leis, em todas as suas possíveis dimensões. Nós temos, no âmbito do controle difuso, nós temos a possibilidade de juízes, em geral, exercerem o controle da constitucionalidade, nos casos concretos, com eficácia inter partes. No plano do controle abstrato, nós temos a ação direta de constitucionalidade, nós temos a ação de inconstitucionalidade por omissão, instituída justamente para superar a omissão legislativa e para garantir a eficácia da Constituição relativamente aos direitos enunciados que não tenham sido regulamentados. Nós temos a ação de descumprimento de preceito fundamental, que possibilitou não apenas o exame da compatibilidade de atos praticados na vigência da Constituição com ela, mas possibilitou o controle da compatibilidade do direito pré-constitucional com a Constituição subsequente, com a Constituição vigente. Vejam que coisa fantástica, que abrangência. Na DPF, através da DPF, foi possível, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal dar pela incompatibilidade da antiga lei de imprensa
oriunda do regime militar, com a Constituição superveniente, a Constituição de 88, a DPF 130, porque o direito pré-constitucional ele tem que ser examinado sob o prisma da sua compatibilidade com a nova ordem. Isso não é uma questão de constitucionalidade, é uma questão de compatibilidade. E esse controle é feito através da ADPF. No plano concreto, também se instituiu um mandado de injunção para garantir a eficacização de direitos de natureza individual, de cunho constitucional, que dependesse de regulamentação faltante, hipótese excepcional em que se permitiu ao judiciário construir uma norma para o caso concreto. E mais, a Constituição se abriu para o aperfeiçoamento desse sistema de controle. E por isso mesmo é que a emenda constitucional número 3 veio a incluir uma outra modalidade de controle abstrato, a de declaração de constitucionalidade. E mais ainda, a emenda 45, mais adiante, em 2004, veio estabelecer, completando esse sistema notável de mecanismos destinados a garantir a aplicação da Constituição, estabeleceu o controle de convencionalidade, a emenda 45, ao instituir o parágrafo 3º, o artigo 5º da Constituição. Então, não há um sistema constitucional no mundo que tenha um arsenal de controle de constitucionalidade parecido com o do brasileiro. Isso foi reconhecido, inclusive, pelo professor Mauro Capelletti, que esteve no Brasil em 1990, participou da Conferência Nacional da OAB, em 1990. E, num almoço que precedeu a sua conferência, ele nos dizia: ho letto la tua Costituzione con ammirazione. La Costituzione brasiliana era una Costituzione molto, molto virtuosa. Il problema é a eficácia. Então, a constatação de Capelletti foi de que nós tínhamos e temos uma Constituição notável, mas o grande desafio seria a eficácia. E ele nos disse, tanto no almoço quanto na conferência, que o uso adequado desse sistema de controle era o futuro da Constituição brasileira e de sua eficácia. E é o que nós temos verificado. Para garantir a efetiva aplicação e utilização desse notável manancial, não é? A Constituição legitimou órgãos e entes de alta representatividade que podem acionar o sistema para garantir e completar efetivamente a Constituição. E é o que a Ordem, por exemplo, tem feito historicamente. A Ordem tem frequentemente ajuizado ações diretas de constitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, ADPFs e até mandados de injunção para garantir a eficacização da Constituição, como fez e está fazendo atualmente, para enfrentar um quadro de grande tensão institucional que o Executivo gera ao descumprir direitos e garantias e ao editar normas absolutamente desvinculadas dos interesses institucionais e democráticos do país. A Ordem já ajuizou ações em pleno curso da pandemia para evitar que se reinstalasse no Brasil o estado do segredo, para evitar que se instalasse no Brasil um estado genocida, para garantir direitos e garantias dos indivíduos em plena pandemia, no que diz respeito ao sigilo dos seus dados e à segurança jurídica que isso representa. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil tem, historicamente, estado com a democracia, tem lutado pela democracia e tem, com isto, contribuído de forma verdadeiramente notável para o nosso projeto, que é um projeto que deve ser absolutamente permanente. Ele não é temporário. Por isso, já caminhando para encerrar, devo dizer, nesses limitados 25 minutos que me foram conferidos, devo dizer que a Ordem, ao completar os seus 90 anos, está verdadeiramente inserida na história da democracia brasileira e continua a ser responsável pela mobilização de grande parte da população em prol
dos nossos valores republicanos e democráticos. Por isso mesmo, eu devo dizer, eu devo registrar que não é sem razão que a ordem e os advogados estão mencionados 19 vezes no texto da Constituição Federal. A ordem não só tem legitimidade para a proposição dessas ações de controle de constitucionalidade, ela influi na composição dos tribunais. Institucionalmente, está presente em toda a vida democrática brasileira, assim como os advogados estão inseridos no rol da Constituição destinado às funções essenciais à justiça. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que o que ontem o presidente Toffoli disse é para a democracia um elemento muito importante. O direito controla o poder, mas é muito importante que os poderes que aplicam o direito, eles se imponham limites, eles estabeleçam um projeto de autocontenção em prol da democracia. O conflito político institucional entre os poderes pode comprometer a rigidez da Constituição na sua dimensão efetiva, na dimensão efetiva de sua aplicabilidade. Eu posso, então, sei que o tempo já está esgotado, dizer que a nossa democracia possível é a democracia que está expressa no texto de uma Constituição que soube bem traduzir os valores republicanos e democráticos. É por isso que eu estou convicto de que o Brasil, e a experiência tem mostrado, ao longo das 3 últimas décadas de vigência da Constituição, tem superado as crises políticas e as tensões institucionais, sempre tendo como norte a Constituição, sempre tendo como norte o cumprimento da lei e da Constituição. E por isso mesmo é que nós temos mais do que a crença, a convicção de que o Brasil tem sido maior do que suas crises, embora suas crises tenham sido maiores do que os seus governos. Muito obrigado. Obrigado, professor Nabor. Foi uma extraordinária conferência, essa que o senhor proferiu, dando uma dimensão muito clara da importância da advocacia para a construção do texto constitucional, sempre lembrando, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, era um advogado, o relator da Comissão de Sistematização foi Bernardo Cabral, nosso ex-presidente do Conselho Federal, e eu tenho certeza que muito do que o senhor referiu sobre a longevidade da nossa Constituição e de todos os fundamentos que foram eleitos para sustentá-la, decorre, sim, desse papel extraordinário que a advocacia também exerceu na redação desse texto que nos rege, que nos governa. Eu quero dizer, professor Nabor, que nós ocupamos aqui uma sala denominada Eduardo Seabra Fagundes, que foi nosso presidente, que tanto lutou pela redemocratização do nosso país, que presidiu a ordem quando nós sofremos um atentado, inclusive, por conta exatamente da nossa luta em favor da redemocratização, que vitimou a nossa servidora Lida Monteiro, mas nós nos orgulhamos de ter também a figura da sua pessoa, né, com todos esses seus conhecimentos e experiências, também nos guiando. Agradeço muito a sua conferência, professor Nabor. Cumprimento o presidente Felipe Santa Cruz e a diretoria do Conselho Federal, não apenas pelo Congresso, mas também por tê-lo escolhido para dirigir esta importante comissão do Conselho Federal, que é a Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia. Nós estamos em boas mãos. Eu declaro, portanto, encerrada esta conferência e devolvo a palavra à Francisca para que faça o encerramento também administrativo. Agradecemos as ilustres participações do doutor Cássio Teles, presidente da seccional da OAB do Paraná, que presidiu esta conferência magna, do nosso palestrante, doutor Nabor Bulhões, e informamos que este painel, esta conferência magna, está encerrada. Muito obrigada a todos que nos assistem. Até uma próxima oportunidade.